A gente vai falar aqui agora com o engenheiro Wellington, que é projetista e está aqui na obra aqui da ponte de Candeia do Jamari e vai falar para nós aí um pouquinho sobre essa situação. Wellington, fala para nós aí quais são os maiores problemas que essa ponte tá, que vocês encontraram nessa ponte. Primeiramente, boa tarde, né? Bom, essa ponte apresentou diversos problemas. Um dos problemas maiores que ela apresentou foi deformações excessivas. Então, essa ponte apresentou um problema estrutural que foi identificado logo no começo do ano e o fruto dessa avaliação fez com que o DENIT contratasse o consórcio Carajás para fazer uma obra emergencial e recuperar a ponte. Então a ponte, de fato, está passando por uma intervenção emergencial de reforço estrutural. A ponte apresenta hoje deformações e trincas, né, do seu vão central. Esse trinca que você fala, essas rachaduras que a gente vê. É porque a rachadura e trinca tem diferenças, né? Tecnicamente, do ponto de vista técnico, a trinca e rachadura são coisas diferentes. Quando você fala rachadura, você está falando que ela tem uma espessura muito grande. Então, nós encontramos aqui fissuras e pequenas trincas. Não foi rachaduras, né? Mas isso pode comprometer mais na frente. Isso compromete lá na frente. Por isso que o DENIT está fazendo uma intervenção emergencial para evitar que lá na frente surjam outros problemas. Entendeu? Eu gostaria que você falasse para nós também. Hoje a gente está vendo aqui que existe aqui um túnel, né, nessa ponte aqui. Ela é oca por dentro, né? Exato. Ela tem uma seção celular. Essa seção celular é da técnica utilizada para desenvolver o projeto, que era uma técnica chamada balanços sucessivos. Então ela tem espessuras que variam. A espessura próxima ao pilar, se você aproximar lá do pilar, você vai ver que a espessura lá está 60 centímetros. Até chegar no meio do vão, essa espessura diminui para 30 centímetros, a laje. Então é uma célula. Então, a pergunta é porque a gente está vendo que como ela tem esse vão aí dentro aí, e os funcionários de vocês trabalham aí dentro desse vão. Exato, trabalha aí Só que dentro. essa ponte ela não está interditada, ela continua sendo utilizada pelos veículos, está passando um fluxo de carreta muito grande aí em cima. Não traz um risco com esses funcionários aí dentro? Bom, vamos lá. Primeiramente, a ponte ela está em operação. Ela está em operação no pare e siga. Então a gente fez uma limitação de carregamento na ponte. Não passa duas faixas ao mesmo tempo. Você pode observar que nós criamos uma linha de cone no centro da ponte, limitando o carregamento. Então só passa uma carreta por vez. Outra limitação que a gente fez foi a limitação no que tange a velocidade dos veículos. Então há um quebra-mola, né, uma lombada antes do encontro das duas extremidades da ponte, fazendo com que a velocidade de tráfego sobre a ponte seja de 20 a 30 km por hora. Isso diminui as amplificações dinâmicas e também faz com que a ponte tenha um esforço próximo de uma situação estática. E isso melhora a segurança estrutural. Outro ponto que vale ressaltar é que nós temos equipamento de monitoramento da ponte. Então tem extensômetro instalados, tem acelerômetro instalado na ponte e LVDT. Então um capta o deslocamento, outro as acelerações dos veículos e o outro as deformações no concreto. Isso tudo está sendo controlado. Caso acontecesse que esses valores atingissem valores não seguros, aí teria que interditar a ponte. Tá, mas no caso aconteça, de repente, é só uma suposição. Um desabamento aí, as pessoas que estão aí dentro conseguem sair ilesa. Não, por isso que tem os equipamentos instalados dentro da ponte. Porque se as pessoas que estivessem dentro da obra de arte especial saíssem ilesas e não acontecesse um dano, uma catástrofe, com certeza não precisaríamos de ter equipamentos tão caros monitorando a obra de arte. Tá certo. Entendeu? A pergunta é, tem um prazo de entrega? Tem um prazo vigente de 1 ano de entrega. 1 ano de entrega. Essa ponte aqui? Essa ponte, ela vai passar por uma mudança estrutural, né? Hoje você observa a obra, você vai ver que o concreto ali que está se segurando. Vai ter um outro sistema, uma outra técnica construtiva agora, que vai permitir com que esses esforços sejam compartilhados com novas cordoalhas. Isso por dentro da ponte? Por fora, essas cordoalhas. Por fora da ponte. Por dentro da ponte está sendo feito agora, depois eu posso até você vir aqui fazer uma filmagem com a gente entrar dentro da ponte, mas você tem que passar por um treinamento, porque o espaço é confinado. Desde que você atenda os requisitos para entrar dentro da ponte, eu te mostro como vai ser feitas as cordoalhas lá dentro.
Então vai ter um conjunto de cordoalhas lá dentro que são responsáveis por protender e dar segurança estrutural. Hoje a ponte está funcionando apenas com a faixa. Nós queremos liberar as duas faixas. Para isso está sendo construído dentro da ponte diafragmas com cordoalhas protendidas para poder restabelecer a saúde estrutural da ponte e permitir com que as duas faixas sejam utilizadas. É algum tipo de apoio, a gente entende na língua portuguesa mais claro. Como Você se fala fosse, na língua técnica, vai... Como se fosse um apoio, dando um reequilíbrio para a ponte. Para né? sustentar melhor. Para sustentar melhor. Seria como se fosse uma criança no balanço, né? Tá certo. Uma criança no balanço, você coloca o realmente balanço. a gente vê que essa ponte balança toda. Ela foi feita para isso mesmo? Ela foi feita com a tipologia que ela permitia ela ter uma vibração. Não tão excessiva, mas que tivesse uma vibração. Excessiva não. Né? Ela está com a vibração excessiva hoje, por isso que o trânsito foi... Mais uma pergunta que não quer calar. A gente vê que aqui são duas pontes, uma na lateral da outra aqui. E por que aquela outra ponte ali, nas margens esquerdas aqui, está totalmente interditada, não tem fluxo de carro, não está passando nenhum veículo por ela, mas está paralisada e não tem nenhuma obra movimentando ali? Vamos lá. Não era para ser o contrário? Não, na verdade o que acontece? Isso é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer, que se faz, e é uma oportunidade que a gente tem para esclarecer a população. A concessão é responsável pela essa ponte do lado direito e o consórcio Carajás é responsável pela ponte do lado esquerdo. Essa ponte que está sendo revitalizada é a ponte do lado esquerdo, é pelo consórcio Carajás. A ponte do lado direito é pela concessão. A concessão que está responsável pela recuperação dessa ponte. A concessão está desenvolvendo um projeto estrutural para ela. Enquanto essa ponte, a solução estrutural é em concreto armado e protendido, a solução, por outro lado, nessa ponte é em estrutura metálica. Então, assim, o projeto dessa outra ponte está sendo feito pela concessão. As pessoas não estão vendo a concessão aqui trabalhando, mas ela está alocada dentro de Rondônia, trouxe projetista para cá, né? Então, o grupo da concessão... Quando vim para cá já vem com praticamente quase... Com peças pré-fabricadas só para montar. Então, a concessão hoje está trabalhando nesse projeto. Eu sei que talvez não cabe a você, mas está rolando um zum aí, por bocas de algumas pessoas que vão demolir aquela ponte ali. Isso é real? Não. Uma concepção inicial era fazer uma demolição, sim. Inclusive, quando eu escrevi o relatório técnico acerca dessa ponte, inicialmente, tinha uma sugestão, inclusive, de demolir. A concessão trouxe uma outra solução que não há necessidade especificamente de fazer a demolição da ponte. Mas é bem grave o problema ali. O problema é grave, por isso que ela está interditada. Mas a solução que eles estão desenvolvendo é uma solução, inclusive, mais cara do que essa solução de cá. Por ser uma solução metálica, porque qual é a concepção, a percepção da concessão? É reestabelecer o quanto antes o tráfego, não interessa o custo. Então, para a concessão, aqui sim, tem uma preocupação também com o custo. Do lado da concessão, não, eles não estão olhando especificamente o custo da obra, eles estão olhando o tempo que leva, por isso que a solução dela é em metálica. Solução em aço cortem, aço de alta resistência inicial, aço que não precisa ser pintado, e toda essa solução estrutural está sendo desenvolvida. Inclusive, então aquela dali talvez termine antes dessa daqui? Há uma possibilidade de que essa obra termine primeiro. Inclusive a concessão tem objetivos aí de restabelecer o tráfego nessa OAE, com ela já revitalizada dentro desse ano. É o trabalho da concessão hoje. Ainda esse ano. Para você ter uma ideia, a concessão deve ter uns 8 engenheiros aqui dentro de Porto Velho hoje, trabalhando nessa ponte. Sondagens já foram feitas nessa ponte. Topografia, batimetria, estudos necessários para subsidiar, estudo de resistência de concreto, tudo já foi feito pela concessão. Quem vem aí não vê nada. Mas não vê nada, mas a concessão está trabalhando fortemente. Eu falo isso porque eu conheço a concessão e eu conheço os engenheiros estruturais que estão trabalhando nesse projeto. Entendeu? Ok?